no meu coração, Deus tem gerado expectativas a cada culto, a cada reunião. Eu tenho recebido a cada momento de oração com Deus, mensagens do céu. Eu quero compartilhar com vocês mais uma mensagem do céu. Amém? Você que saiu da sua casa, que veio aqui, pode ter certeza, Deus vai tocar a tua vida, vai trazer alegria no seu coração. Hoje você vai ser ativado. O que é ser ativado? É ser colocado no centro da vontade de Deus. Porque se você tiver uma luz e no ambiente de escuro você não acender ela não tem utilidade nenhuma. Quem está entendendo? E para ter claridade no ambiente você precisa ativar, ligar, para que haja luz. E Deus, Ele quer ativar a sua fé. Deus, Ele quer fazer você crescer. Deus quer fazer você entrar no rio do Senhor. Você quer entrar no rio do Senhor? Fala assim para o teu irmão, então fica atento para aquilo que Deus vai falar, amém? Salmos 105, 17. Aleluia. Salmos 105, 17. Chorianda capalamas. Aleluia. Diz assim a palavra do grande eu sou. Mandou diante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. Repita comigo, até o tempo em que chegou a sua palavra. Na minha versão da King James diz assim, até o tempo que se cumpriu a palavra de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor o provou. Verso 20, mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou. E fê-lo senhor da sua fazenda e governador de toda a fazenda, para o seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os anciões com sabedoria. Aleluia. Para quem não sabe, eu acabei de ler aqui a história de José. Alguém já ouviu falar de José? Você já ouviu falar de José? Você conhece o José? Amado, José, ele foi filho de Jacó, que foi filho de Isaac, que foi filho de Abraão. José, querido, teve um sonho gerado dentro do coração de Deus. Aleluia. E nesse sonho ele contou para os seus irmãos aquele sonho, e logo começou a perseguição. E quando ele sonhou, ele contou aos seus irmãos, ele sofreu não apenas a perseguição, mas ele sofreu oposição. Ele foi jogado numa cova, ele foi vendido como escravo e foi parar na casa de um homem chamado Potifar, um homem rico e que tinha tudo, e que deixou tudo nas mãos de José para cuidar, para administrar. E nós vemos aqui o salmista dizendo sobre José, falando que os pés deles foram amarrados, apertados com grilhões, e fala que quando chegou o tempo da promessa de Deus, aí ele viveu o tempo certo do Senhor. Aleluia. Quer dizer para você talvez, pastor, eu não estou entendendo o que Deus quer falar comigo hoje. Aleluia. Amados, Deus te trouxe aqui para que você compreenda qual é o seu tempo. Qual é o seu tempo? Entre a promessa e a realização da promessa, nós viveremos processos. Fala assim para o teu irmão, até a promessa acontecer,
Você vai passar por processos na vida. Fala para o outro vizinho, até a promessa acontecer, você vai passar por processos na sua vida. Aleluia! O problema é que a gente não entende qual é o processo de Deus, e a gente não sabe lidar com essa questão, o tempo, o processo. A gente tem uma fé um pouco micro-ondas, onde a gente ouve aquilo de Deus, Deus vai salvar a sua casa. Isso é promessa de Deus, amém? Lá em Atos 16 fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É promessa de Deus. Você tem essa promessa? Eu acho que você está um pouco duvidoso. Você crê no Senhor Jesus? Quem crê no Senhor Jesus aqui? Então você tem uma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você crê no Senhor Jesus? Então você tem uma promessa. Mas até essa promessa se realizar, você vai passar por processos. E eu quero dizer para você que os processos, se a gente não compreender, a gente perde o ministério, perde o chamado, perde a promessa, sai do propósito. Quem está entendendo? Quem está entendendo mesmo? Fala assim para o teu irmão, Deus tem uma palavra para você. Vai chegar o seu tempo. Eu acho que o teu vizinho não entendeu nada. Vai chegar o seu tempo. Vai chegar o seu tempo. Aleluia. Amado, José esteve preso. José, ele estava preso não somente na cadeia, mas José esteve preso em uma situação. Situação, pastor? Sim. O salmista aqui nos revela que José não estava preso por causa de seus irmãos. O salmista aqui revela que José não estava preso por causa da tentação que ele sofreu com a mulher de Potifar. O salmista traz à luz algo muito importante que eu quero trazer à tona aqui, essa reflexão para você. José estava preso até se cumprir a profecia ao respeito dele. Aleluia. O salmista está dizendo aqui, até ao tempo, no verso 19, até ao tempo em que chegou a sua palavra. Ele estava preso com grilhões, ele estava preso, mas quando o tempo de Deus chegou, querido, nada segurou ele. Aleluia. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala assim, meu irmão, quando o tempo de Deus chegar na tua vida, nada vai te segurar. Mais uma vez, meu irmão, quando o tempo de Deus chegar na sua vida, nada vai mais te segurar. Aleluia, Jesus, aleluia. José estava naquela situação porque ainda não havia dado o tempo certo da profecia se cumprir. Entenda uma coisa, querido, até a promessa de Deus se cumprir, você precisa ter comportamentos. Amém? Comportamentos. Não foi o sonho que José teve, não foi um sonho natural, foi um sonho sobrenatural. Aleluia. Ele teve um sonho sobrenatural, mas havia um tempo para que essa profecia se cumprisse. Se a gente não compreender isso, como eu disse no começo, nós podemos perder a bênção da promessa, querido. Se não compreendermos isso, podemos nos revoltar contra Deus. Aleluia. Se você deixar a inquietação, a ansiedade da espera pelo cumprimento da promessa, se você deixar, amado, você se revolta com Deus. Já viu aquelas pessoas que tanto tempo estão orando, esperando a promessa e nada acontece? Quando a promessa não acontece rápido, o que elas fazem? A tendência, se elas não permanecerem, a tendência é desistir. Quem está entendendo? E talvez você diga hoje, eu não sei o que acontece comigo, parece que nunca chega a realização dos meus sonhos, sim ou não? Parece que nunca chega o milagre
Parece que não acontece na minha vida, acontece na vida do vizinho, mas na minha vida não acontece o milagre. Parece que está demorando. Esse homem teve um sonho de Deus, mas ele teve que esperar 12 anos. Não foram 12 meses, não foram 12 semanas, não foram 12 dias, não foram 12 horas, foram 12 anos que ele esperou até a promessa se cumprir. E eu quero dizer para você, talvez está demorando. Não é que está demorando, é porque Deus está caprichando aí, meu irmão. Talvez você diga: ah, pastor, a promessa não se cumpriu na vida de José, porque ele estava preso na cadeia. A promessa não se cumpriu porque ainda não havia chegado o tempo certo. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1: tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. O problema é que nós queremos as coisas de Deus antes do tempo. Uma criança, quando está para nascer, depois dos 9 meses de gestação, ela vai nascer com certeza com muita saúde. Mas se ela nasce com 7 meses, com 6 meses, com 5 meses, com 4 meses, está na área de risco. Sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente. Entenda uma coisa: tudo que nasce rápido corre risco de vida. Quem está entendendo? Talvez você tenha um sonho, um projeto, ministério. Entenda uma coisa: tudo tem o seu tempo. Deus está olhando para você. Deus viu José na cova. Deus viu o preço que ele foi vendido. Amados, Deus está te assistindo. Deus está olhando para você. Fala para o teu irmão: Deus está te vendo. Aleluia. Aleluia. O que eu quero dizer? Tudo tem seu tempo, querido. Entenda uma coisa: que as circunstâncias, que as cadeias não puderam segurar José quando chegou o tempo da promessa se cumprir. Chegou o seu tempo, meu irmão. Se você não falar um amém, eu vou aí te acordar aí, ó. Chegou o seu tempo. Chegou o seu tempo. Precisamos ter uma palavra, a palavra de Deus como apoio. Em Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ah, cadê os homens e mulheres que têm promessa de Deus? Será que tem alguém aqui nesse lugar, homens e mulheres que têm promessa de Deus? Será que tem alguém aqui respirando ainda vivo, aleluia, que pode levantar as mãos e dizer: Senhor, eu tenho uma promessa de Deus, e eu creio que no tempo certo essa promessa vai se cumprir. Eu creio que o Senhor está me assistindo, eu creio que o Senhor está vendo a minha dor. Eu vou permanecer até a promessa se cumprir. Aleluia. Para todas as coisas tem um tempo. Tudo tem seu tempo determinado. Deus é um Deus organizado. Eu preciso me alinhar ao tempo de Deus. Amado, Deus te trouxe aqui para destravar a sua vida, para você entender por que dessa demora. Agora é hora de você falar: essa bateu na veia. Deus te trouxe aqui para você entender o porquê da demora. Por que não acontece? Porque você não está se comportando no período de processo. Aleluia. Lá em Atos capítulo 7, verso 17. Aleluia. Eu estou sentindo tanta unção aqui, querido. Eu não sei você, mas dá vontade de voar, querido. Se eu tivesse uma tirolesa, eu ia pegar aqui, pendurar aqui. Tanta unção de Deus, aleluia. Atos 7, 17 diz assim, preste atenção: aproximando-se, porém, o tempo da promessa.
que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Aleluia. Amado, observe o que fez o povo crescer. O que fez o povo no Egito crescer não é porque naquela época não tinha televisão. O que fez o povo se multiplicar, mulheres engravidar, não foi porque não tinha WhatsApp naquela época, não tinha internet. É porque era a promessa de Deus. Deus disse lá no jardim: multiplicar e encher a terra. Aleluia. E cá entre nós tem gente que obedece na risca, né, irmão? Amados, aproximando-se, porém, o tempo da promessa. Queridos, entenda uma coisa: o povo estava no Egito, o povo cresceu, o povo se multiplicou. E o que fez o povo crescer, o que fez o povo se multiplicar no Egito, foi porque se cumpriu o tempo da promessa. Eu creio que nós estamos vivendo nessa igreja o tempo da promessa. Nós vamos crescer e nós vamos nos multiplicar. Nós vamos crescer e nós vamos multiplicar. Quem recebe aí, levanta a mão e aplaude ao Senhor. Aleluia. Amado, eu fico pirado, fico doido. Aleluia. Quando eu leio a palavra de Deus, como pode o povo crescer? E você pode talvez falar: pastor, é promessa de Deus, cresce mesmo. Amado, entenda uma coisa: teve oposição. Sabia disso? O seu crescimento, você acha que o diabo vai cruzar os braços e ficar quieto? Vai ter oposição, queridão. É por isso que você precisa ser macho de verdade. É por isso que você precisa ser mulher de verdade. Mulher que ora, que jejua, que busca, que se consagra. Homem que ora, que busca, que se consagra. Amados, entenda uma coisa: houve oposição para o crescimento do povo de Deus no Egito. Faraó decretou em Êxodo capítulo 1:16. Faraó deu uma ordem e disse para as parteiras que quando uma mulher hebreia se engravidasse, se nascesse menino, era para matar. Mas como pode o povo crescer assim? Como pode o povo crescer assim? Amado, quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre. E por causa disso, as mulheres, vendo que havia um decreto, algumas mulheres começaram a esconder seus filhos. E um desses meninos que foi escondido, saiu um grande homem chamado Moisés. Aleluia. Eu te pergunto, mamãe, você está escondendo seu filho? Para o mundo não matar ele? Para o inimigo não semear contenda no coração dele? Você está guardando seu filho? Porque o mundo, querido, é do maligno. E nós temos como pais proteger nossos filhos, incentivá-los às coisas de Deus. Aleluia. Encaminhá-los para as coisas do reino. É louvor, é bateria, é violão, é teclado. Você não gosta de tocar, querido, alguma coisa ele vai fazer para o reino. Ele vai ser um grande pregador, ele vai ser um grande missionário. Deus pode usar ele nas nações. Mas eu te pergunto: você está escondendo seu filho? Aleluia. Nem estava na mensagem, mas deixa Deus usar aqui o servo. Querido, entenda uma coisa: Faraó percebeu que o povo de Deus estava crescendo mais que eles. Faraó percebeu, na verdade foi o diabo, né? Usando a vida de Faraó. Amado, quando você começa a crescer, eu estou falando com você mesmo, quando você começa a crescer, romper na vida, começa a vir no culto, começa a orar, começa a jejuar, vai para o encontro com Deus, aleluia. Quando você começa a vir na reunião de oração, aí o trem fica bom. Aí você começa a participar do ministério, começa a se envolver.
Entenda uma coisa, querido, você começa a crescer. O inimigo, ele vai tentar se opor contra você. Ninguém pegou isso. O inimigo vai tentar se opor contra você, mas ele não vai conseguir, porque ele é apenas um tentador. Agora Deus não. Deus, ele é o realizador de promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Amado, não olhe para a oposição do inimigo e tenha medo. A oposição queria parar o crescimento do povo de Deus, mas para o propósito de Deus se cumprir na minha e na tua vida, nós temos que ter força. Se te mostrares fraco, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Por que tem muitas pessoas fracas, raquíticas espiritualmente? Porque elas não exercitam a sua fé. Eu sempre falo isso, que os problemas da vida são como exercícios para te deixar forte. Alguém já colocou tala em algum membro do corpo? Na perna? Alguém já colocou? Para você voltar aos movimentos, você teve que fazer sessões de fisioterapia. Para quê? Por quê? Porque aquela parte do corpo teve que ficar parada. E para que ela voltasse aos movimentos normais e aguentasse todo o peso do corpo, você precisou fazer fisioterapia. Para quê? Para movimentar o seu corpo, movimentar o seu membro que ficou ali por um período paralisado. Entenda uma coisa, querido, você não foi chamado para ter uma fé paralisada. Porque sabe o que acontece quando você tem a sua fé paralisada? Você não se movimenta, você não tem força. Aí quando vem uma luta forte, uma pressão, você não aguenta, você desiste, você desanima. Por quê? Porque você não está exercitando a sua fé. Quem está entendendo? É por isso que eu preciso entender e compreender que até chegar o tempo do cumprimento da promessa, eu preciso exercitar a minha fé. Aleluia. Repita comigo: quando eu cresço, Deus é exaltado através do meu crescimento. Aleluia. Quando chegou o tempo de Deus, as cadeias de José acabaram. Amado, quando chegar o seu tempo, você vai notar, você vai perceber que você vai romper mais ainda. Eu não sei você, mas eu creio que toda reunião é profética, e você precisa pegar aquilo que Deus está falando. Você precisa captar isso, receber, ser receptível, porque Deus está liberando uma palavra na tua vida. Chegou o seu tempo. Nada vai te segurar. Você pode crer nessa palavra essa noite. Quando chegar o tempo de Deus na sua vida, cadeias acabarão. Aleluia. Mas pastor, o que fazer até chegar esse tempo? O que fazer? O que fazer, querido? Amado, não olhe para o seu problema, para a sua situação que te prende, como se fosse maior que o seu Deus. Aleluia. Diga assim: meu Deus é muito maior do que aquilo que me prende. Aleluia. Jó, olhando para a vida de Jó, Jó perdeu tudo menos a fé. Mas ele, quando conversa com seus amigos começam a julgar: olha, o que você está passando é por causa do seu pecado. E Jó não havia pecado. Você concorda? E quando Jó está ali com seus amigos, talvez ele enfrentou um momento que ele estava um pouco inseguro, e ele consegue olhar para os seus amigos e dizer em Jó 19:25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que no tempo certo ele se levantará sobre a terra. Talvez você está enfrentando uma situação que está te prendendo, mas vai chegar o seu tempo, querido.
Vai chegar o seu tempo. Fala para o teu irmão, vai chegar o seu tempo. Vai chegar o seu tempo. Pastor, o que fazer então enquanto o tempo não chega? Esse processo eu chamo ele de prova. Aleluia. Aleluia. Eu chamo esse processo de prova, porque antes da realização da promessa existe o processo. Fala assim para o teu irmão, você gosta de prova? Quem gosta de prova aí? Aleluia. Você gosta de prova? Amado, o que você faz no período de prova? Olha para mim. O que você faz no seu período de prova determina a sua aprovação. Aleluia. O que você faz nesse período de prova determina a sua aprovação. Glória a Deus. Quem lembra na época de escola quando você fazia provas aí? Aleluia. Aleluia. Amado, para um aluno ser aprovado, ele precisava o quê? Aprender. Mas parece que a minha vida só anda em círculos. Mas parece que essa prova continua ainda, querido. Entenda uma coisa: nessa prova nós precisamos aprender para quê? Para passar para o outro nível.